Amém? Atos 11:19 diz: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Irmãos, detalhe aqui desse cristãos, né? Aqui numa cidade, você está vendo aí, pela primeira vez aparece o nome cristão, de cristianos do grego, né? Em que não era um nome de exaltação, era um nome que, seja como for, dava uma identificação com a realidade daqueles discípulos. Como, por exemplo, muitas pessoas nos dizem assim: aquele ali é crente. Identificou você, amém? Com a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo, mas falou até com zombaria. Assim era aqui. Os discípulos foram chamados de cristão com um tom de escárnio e zombaria, mas isso gerou o título dos discípulos de Jesus. Até hoje, nós somos muito bem identificados como cristãos. Por quê? Porque o nosso Messias se chamou o Cristo. Então, esse detalhe. Agora você veja que nós somos cristãos. E se nós perguntarmos ou formos perguntados o que é cristianismo, isso tem que ficar muito claro. Se você souber o que é cristianismo, você vai saber o que não é cristianismo. Amém? Quando você sabe o que é ferro, você também sabe o que não é ferro. Se você sabe o que é ouro, você também sabe o que não é ouro. Tem pessoas que são especializadas no ouro, né? Coloca aquela lente na vista e diz assim: não, isso aqui é ouro, não presta. Ou então esse ouro aqui só vale X. O camarada é especialista. Você tem que ser um especialista para identificar o que é cristianismo e o que não é cristianismo. Esse é o nosso chamado. Então, cristãos somos. E o que é cristianismo? Seria aquela doutrina do Senhor Jesus, também chamada de boas novas, evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é um cristão. A doutrina da sua vida é o cristianismo. Hoje nós temos por aí muitas coisas que tentam passar por cristianismo. Por exemplo, os espíritas, eles possuem um ramo, uma ramificação de doutrina chamada espiritismo cristão. Mas se você conhece o cristianismo, você sabe que naquele espiritismo chamado cristão não tem nada de cristianismo. Mas quantas pessoas já cruzaram no meu caminho e me disseram: não, eu também sou cristão. Lá no Allan Kardec, nós somos espíritas cristãos. Não, nada disso. Quando você conhece o cristianismo, você sabe que é impossível ser espírita e ser cristão. O que é cristianismo? Cristianismo é um prumo único.
Cristianismo não aceita outro nome. Cristianismo não se mistura. Cristianismo não faz aliança. Cristianismo é único e exclusivo. Jesus se auto-intitulou Senhor. Ele disse: vós me chamais Senhor e fazeis bem porque eu sou. Se ele é Senhor, ele não tem mistura, ele não tem aliança, ele não se junta com ninguém. Se ele é Senhor, quem quiser vir a ele tem que vir aos seus pés, cabeça é ele. Isto é cristianismo. Não tem ecumenismo no cristianismo, não tem união no cristianismo. O cristianismo veio para rachar, para dividir. Aqui você vê o livro de Atos, que foi escrito mais ou menos 62 anos depois que Jesus foi para o céu, né? Ou depois do nascimento de Jesus, mas colocando melhor ainda. Então, 62 descer depois de Cristo. Só que este episódio não se deu no momento em que o livro está sendo escrito. O episódio se deu bem antes. O livro foi escrito bem depois, ou seja, mais ou menos aqui no ano 40, 50, depois do nascimento de Jesus, os discípulos já estavam sendo chamados de cristãos. Mas quando nós vemos a data em que a Igreja Católica surgiu, ela não está nem enquadrada dentro do livro de Atos. A Igreja Católica foi surgir lá para o ano 200 depois de Cristo. Então, hoje os católicos se dizem cristãos. Somos todos cristãos, somos todos irmãos. Não somos, não. Não somos mesmo. Amém? Nós somos cristãos antes da prostituição, não depois dela. O que é a prostituição? Como surgiu a Igreja Católica? Foi a Igreja Evangélica, este movimento aqui de Atos, que fez aliança com Roma e se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, chamada em Apocalipse 17 de prostituta. Justamente porque aparece o nome prostituta? Porque era uma igreja que servia a um Deus verdadeiro, que a tinha como marido, mas desviou-se dos conceitos de Deus, seguindo após outros deuses. Isso na Bíblia, profeticamente, é chamado de prostituição. Nós temos uma mensagem sobre Apocalipse 17, que fala bastante sobre isso. Por sinal, eu não sei nem aonde anda essa mensagem, mas está lá nos arquivos, onde nós mostramos, rasgamos o verbo e deixamos bem claro que somos cristãos na essência da palavra, no discipulado a Jesus Cristo, e o nosso cristianismo não tem mistura. O cristianismo que seguimos, ele é antes da prostituição, antes dos nossos irmãos do passado cometerem o erro, o delito de fazer aliança com Roma. Este é o cristianismo que nós seguimos. Então, o que é cristianismo? O cristianismo bíblico é esse que nós seguimos. O cristianismo bíblico é um cristianismo de moral, de conduta, de recuperação do caráter do ser humano. O cristianismo bíblico é um cristianismo de restauração da vida do homem, tirando ele da lama, colocando os seus pés sobre uma rocha e lhe dando um novo cântico. Este é o cristianismo que pregamos. Cristianismo exclusivo, sem nenhuma mancha. Lá em Lucas 10:19 está escrito o quê? Eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Esta autoridade, esta palavra está no nosso cristianismo. Nenhuma religião desafia o diabo.
Nenhuma religião tem a autoridade que nós temos. Você nunca viu e nunca verá um católico, mesmo se dizendo cristão, desafiar Satanás. Ele até vai dizer: não fala no nome desse bicho, não fala nesse nome. Eles têm medo, porque o cristianismo deles não é o mesmo que o nosso. O nosso diz assim: diabo, entra no meu caminho que você vai ver uma coisa. Tem uma surpresa para você. Não, os cristãos católicos, eles não desafiam o diabo. O nosso cristianismo desafia as enfermidades. O deles não. O nosso cristianismo desafia as balas perdidas e as fatalidades do mundo, porque Jesus Cristo deixou bem claro que o que sucede ao mundo não sucede à sua igreja. Ele diz: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Este é o cristianismo que nós seguimos. Não temos aliança com outros. O cristianismo, ele é puro. Paulo, em Gálatas, dá uma bronca, porque alguns cristãos lá da Galácia estavam permitindo que doutrinas judaicas fizessem parte de algumas igrejas. Ele dá uma bronca dizendo: nada disso, até se vos deixar circuncidar, caístes da graça. Porque Paulo está demonstrando que o cristianismo é único, puro e sem nenhuma mistura, e que não se associa com absolutamente nada, e é soberano. E o autor de Hebreus escreve dizendo que a nova aliança é superior à antiga. O espiritismo cristão, ele diz que depois de alguns milhares de reencarnações, a pessoa vai vir num plano astral superior. Baboseira. O nosso cristianismo diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, segue-se o juízo. Ninguém reencarna. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo vai ter que botar o rosto em pó diante do nosso Deus. Há um juízo estabelecido. Ninguém reencarna. O nosso cristianismo é esse. Portanto, não podemos nos associar a nenhuma outra religião, porque perante o nosso cristianismo, todas as outras religiões, e abra um parêntese para eu dizer, doa em quem doer, fecha o parênteses, pertencem ao diabo. Só respeitamos como regra de fé e prática o cristianismo bíblico, não as filosofias dos homens. Cristianismo, como está em Mateus 16, Jesus fundando a sua igreja, né? Como mencionamos, eu edifico a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus edificou uma igreja com poder e soberania. Este é o cristianismo que nós servimos, de uma igreja soberana que tem a sua própria palavra, que tem a sua própria lei. A nossa bandeira se chama Evangelho de Jesus Cristo. É isso que defendemos como cristãos. É diante disto que nos prostramos e é isso que queremos entender dia a dia. O Evangelho de Jesus Cristo. Não defendemos nenhuma outra bandeira. A nossa pátria está no céu. As nossas regras vêm de Deus. O Espírito que nos guia não é um espírito mundano, contaminado, profanado e corrompido. Ele é santo, santo, santo. Isto é o cristianismo que nós temos recebido do Senhor. Um cristianismo sem aliança, porque a igreja é soberana. E eu dei uma bronca no 6º camarada que me ligou, do Conselho Federal de Teólogos. Falei: meu amigo, já chega. Você é o 6º que me liga. Já falei que não vou me filiar a vocês. Não quero saber de filiação. A minha igreja não precisa de filiação com nada. Se eu me filiar, eu estou admitindo que eu preciso ser reconhecido por alguém.
Na verdade eu preciso, mas já sou. Aquele que tem os olhos como chama de fogo, aonde eu vou, lá vai ele me olhando. Aonde a igreja vai, lá vai ele olhando. As asas dele se abrem para proteger o povo que se chama pelo seu nome. Quem tem esse cristianismo não precisa de carteira. As nossas credenciais estão no abrir dos nossos lábios. As nossas credenciais estão na mão poderosa do nosso Deus. Lá estão as nossas credenciais. Se alguém te perguntar, meu irmão, você é reconhecido? Pergunte a Deus se eu sou ou não. Agora, meu irmão, não te venda, hein? Porque o que já tem de gente vendida, e não é barato não a filiação, o que já tem de gente vendida porque não entendeu o cristianismo que serve. Quem precisa, os crentes que precisam ser reconhecidos, né, os que se dizem cristãos que precisam ser reconhecidos, são os padres. Os padres precisam ser reconhecidos. São os espíritas, eles precisam ser reconhecidos. Nós não. Nós já temos a nossa confissão. E a nossa confissão é o que diz a Bíblia. E o Deus da Bíblia nos faz reconhecido. Como? Quando Jesus saiu das águas, ele falou algo. O que ele falou? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. É assim que Deus quer olhar para você. Você foi gerado pelas águas que são a palavra. Então ele olha para você e diz: esse é meu filho amado em quem tenho prazer. Acabou! 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e tu não serás atingido. Cristianismo que servimos, diz lá em Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso significa que nós temos que dar a cada um que lhe é devido. A integridade é justiça. Dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Não coloca Deus abaixo de nada nem de ninguém. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E não deixe que ninguém te tire de dar o direito a Deus, o que é devido. Não permita, meu irmão, que ninguém bloqueie a tua adoração, o teu louvor, a tua declaração de que Ele é santo, que Ele é soberano, que Ele é tremendo. Não permita que ninguém bloqueie a tua ousadia, a tua valentia, a tua intrepidez. Se tem diabo nessa terra, que se apresente diante de nós, que nós vamos mostrar que cristianismo nós servimos. Aqui não tem ninguém que fuja do diabo. Uma ordem Jesus deu à sua igreja: ide, avançai por todo o mundo, pregai o evangelho. Mas ele nunca disse: retrocedei, parai. A ordem dele é sempre de avançar, porque ele disse: ide, porque eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu nunca vi Jesus Cristo recuar. Isto é o cristianismo que nós servimos e pregamos. Este é o cristianismo da Bíblia, da Escritura. Não podemos nos deixar confundir por nenhum outro, nem que a gente tenha que mudar o nosso nome. Mas jamais nos associaremos a nenhuma outra religião. Porque a Bíblia diz: foge, escapa de toda aparência do mal. Portanto, meu irmão, deixa sempre claro, quando alguns se apresentar para você: não, eu também sou cristão. Opa, calma aí, querido. Pode ser cristão, mas não é o mesmo cristianismo que eu sirvo. Eu também sirvo um Deus. Pode ser, mas não é o mesmo que eu sirvo. Mas Deus é um só, seja lá que Deus for. Você pode servir qualquer Deus, mas o meu não é. O meu é diferente do seu. A doutrina do meu é diferente da sua. O meu Deus, o cristianismo do nosso Deus, jamais vai aceitar que dobremos os nossos joelhos diante de um boneco de gesso. Que cristianismo é esse? Onde está a soberania de um Deus que disse: importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade? Este é o cristianismo que nós servimos. O que nos move é aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Isto é o que nos move.
O cristianismo que nós servimos, irmão, é de denúncia. Se você vê a filosofia em Jeremias 10, todo o Evangelho, Apocalipse, é para denunciar. Mateus 23, o cristianismo que nós servimos, ele não é ecumênico. O cristianismo que nós servimos, ele é de denúncia. Ele aponta mesmo aonde está o pecado. Se a Bíblia tem um chamado ao arrependimento, então ela tem que mostrar de que as pessoas têm que se arrepender. Então, o cristianismo que nós servimos é um cristianismo de denúncia, ataque, apontar mesmo. Mateus 23, Jesus diz o quê? Escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Vocês percorrem a terra e o mar para fazer um discípulo, depois transformam ele 2 vezes mais em filho do inferno. Pior do que vocês, isso é denúncia. Fariseus e escribas, vocês são hipócritas. Vocês comem mosquito, mas engolem o camelo. Vocês dizem que a oferta é santa. Ué, o que é mais santo? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Vocês são hipócritas, vocês são condutores cegos. E se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. O cristianismo que nós servimos não exalta a oferta, exalta o altar. O cristianismo que nós servimos, ele chama todos os povos para conquistar o altar de Deus, todo joelho se dobrar e toda língua confessar no altar de Deus. O cristianismo que nós servimos não exalta quem dá mais ou menos, porque Deus não olha a quantidade, Ele olha a qualidade, Ele olha o coração. O cristianismo que temos é tremendo, é um cristianismo que faz com que o medo saia de você. Você tem medo da morte? Não, mas outros que se dizem cristãos têm medo da morte. Quem tem medo da morte ainda não conhece o cristianismo bíblico, porque o cristianismo bíblico diz que quando a trombeta da morte soar na nossa vida, aí sim nós declararemos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Levantai, ó portais eternos, porque entra o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Então, o cristianismo bíblico nos dá uma esperança convicta de que após a morte é o melhor. É o que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração do homem. Então, biblicamente, nos ensinos bíblicos, nós achamos o único e verdadeiro cristianismo. As filosofias que estão por aí afora não funcionam. Por que que Pedro teve aquela ousadia diante das autoridades? Porque nele não tinha medo. Nele não tinha dúvidas quanto ao que viria após a morte. Porque senão ele ia desejar viver. Ele não ia afrontar as autoridades como ele afrontou. Ele disse: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Rei e Cristo. Isto é o cristianismo que nós temos conhecido. Em Marcos 16, Jesus diz: ide por todo mundo, curar enfermos, expulsar demônio, né? Quem crê será salvo, falará novas línguas, pegarão nas serpentes. Nós vimos isso na vida de Paulo, né? Mas nada vos causará dano algum. Presta atenção nessa etapa do cristianismo que nós servimos. Jesus Cristo disse: ide por todo mundo. Ele não disse quando você encontrar uma barreira para parar. Ele disse: ide. Virá uma barreira e ele vai dizer: ide.
Mas os homens criaram as suas barreiras alfandegárias, criaram os seus muros nas suas divisões territoriais. Mas ele está dizendo: ide, não respeite os muros que os homens criaram, porque ele é Senhor e soberano, e ele te diz: ide, passa por cima dos muros que os homens criaram. Agora, tem um cristianismo por aí, por exemplo, o cristianismo dos batistas, é um cristianismo que para nós não serve. Gostem eles de ouvir ou não, é a verdade e eu vou provar. O cristianismo dos batistas é um cristianismo enquadrado dentro de estatutos de igreja. Então, quando a lei dos homens vem e põe uma barreira, ali para o cristianismo dos batistas. O nosso não para. O nosso não tem fronteiras, não tem barreiras. O nosso cristianismo, o ide de Jesus na nossa vida, ele só cessará o dia que Jesus disser para nós: não tem mais ninguém para ser salvo sobre a face da terra. Então não tem mais para onde ir pregar o evangelho. Mas enquanto tiver uma alma carente, seja na África, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer território nacional ou internacional, nós marcharemos em busca desta alma. Não cessaremos. Isto é o cristianismo bíblico. Tem países por aí que têm proibido a entrada do cristianismo. E estará proibido até a hora que Jesus disser: ide. Porque a hora que ele disser ide, a gente vai. E ninguém detém. Ninguém põe barreira diante do ide de Jesus, porque ele é Senhor absoluto para tanto dar o fôlego da vida, quanto para tirar. Aquele que se levanta contra ele só tem um destino: cair e ser lançado nas chamas do inferno. Então, o que nós temos que fazer? É buscar o chamado de Deus nas nossas vidas, é não respeitar o que os homens impõem e vêm contrariar aquilo que Deus nos tem dado por graça e misericórdia. Como ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, nenhum César pode criar nenhuma lei que impeça de darmos a Deus o que lhe é devido, tanto louvor e adoração, quanto a obediência e principalmente o serviço. Portanto, irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O cristianismo que nós vivemos, ele tem declarações tipo: o viver é Cristo e morrer é lucro. Só o nosso cristianismo tem isso, em que você encontra na morte lucro. E Paulo escreve que nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem o perigo, nem a espada, nem passado, nem presente, nem porvir, nada, nenhuma criatura, nem do céu, nem do inferno, nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Este é o nosso cristianismo. Irmão, agora anota o recado. A sua vida está meio parada, está muito quieta. Você quer trabalhar para Jesus? Na visão deste cristianismo, o cristianismo que pregamos não respeita leis do Congresso. O cristianismo que pregamos não se delimita pelas filosofias dos homens. O cristianismo que pregamos, ele já tem a sua própria filosofia, já tem o seu próprio Senhor. Não vai interessar o que o pai diga, o que a mãe diga, o que o filho diga, o que o marido diga, o que a esposa diga. Esse cristianismo é soberano. Temos que dar a Deus o que é de Deus, e quem não entender vai cair por terra, vai ficar prostrado, vai ficar no passado. Mas esse cristianismo é de vida e de vitória. Então, meu irmão, você quer realmente entender, conhecer o que é este cristianismo?
Porque muitas pessoas chegam neste lugar sem entender o que é a obra. Não somos apenas mais uma igreja. Se fôssemos, não estaríamos fazendo o que temos feito e você não estaria aí. Estaria lá na sua igreja, do mesmo jeitinho, participando dos retiros espirituais, dos encontros do G12, das coreografias das Assembleias de Deus. É lá que você estaria. Deus te arrancou daquilo e não quer que você nunca mais viva a mesma filosofia. Você tem que conhecer o que diz a Bíblia, o cristianismo bíblico. Paulo diz: estejamos sempre prontos para responder a qualquer que queira saber a razão, a essência, a lógica da nossa fé. Portanto, irmão, é assim que você e eu temos que estar preparados. Língua afiada, obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Para concluirmos, Jesus disse: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Herodes mandou um recado para Jesus. Os discípulos disseram: Senhor, Herodes está te procurando, Herodes quer te matar. O que Jesus fez? Vai lá e diga para aquela raposa que me convém andar hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Ninguém vai impedir a minha obra, em outras palavras, estava dizendo Jesus. Irmão, este é o cristianismo que pregamos segundo a Escritura. Ninguém vai impedir a nossa obra. Não tem armas, não tem vagabundagem, não tem vizinho de cara feia, não tem polícia, não tem bandido, não tem exército, não tem diabo. Ninguém vai impedir a nossa obra, porque a obra que estamos levando adiante é o cristianismo bíblico, e em nenhum momento houve barreira para esse cristianismo. Quando Filipe chegou em Samaria, os bruxos e feiticeiros fizeram fogueira dos seus livros em praça pública. Quando Paulo chegou lá na Diana dos Efésios, os líderes se inflamaram, mas a história mostra que lá ficou fundada uma igreja e Timóteo assumiu esta igreja. Em todo lugar onde Paulo foi apedrejado, onde Paulo foi perseguido, onde Paulo foi caluniado, onde Paulo foi preso, em todo lugar onde que muitos disseram: Paulo está na cadeia, Paulo está preso, Paulo está derrotado, Paulo está ensanguentado, mas o sangue dele levantou uma igreja e lá houve salvação. Porque ninguém para este cristianismo. E o que nós queremos é ser chamados cristãos. E que pode ser como chamaram aqui os discípulos de Antioquia, com escárnio: ah lá os cristãos, os bobos, os discípulos de um tal de Cristo que ressuscitou. Se alguém quiser botar à prova, nós estamos prontos para saber se ele ressuscitou mesmo ou não ressuscitou. Um pateta de um pai de santo me mandou um e-mail, ainda daquela situação antiga, né? Me mandou um e-mail. E agora? O que vocês vão fazer? E eu disse para ele, é claro que ele não entendeu, mas eu disse assim, escrevi uma frase para ele: agora está na hora do próximo passo, e o próximo passo é o Carmelo. Aleluia! Este é o nosso cristianismo. Retroceder nunca, render-se jamais. Quando Deus entra num negócio, ele entra mesmo, irmão. Entende? O que vocês vão fazer aí? Estão processando, estão isso. Eu falei, agora o próximo passo é o Carmelo. E pode ver que é, olha o Espírito Santo aí, ó. Pode ver que é.
O próximo passo é o Carmelo, pois esta nação ainda vai saber que ainda tem cristão aqui. Pode zombar, pode escarnecer, porque nós vamos mostrar que tem crente ainda aqui. O próximo passo é o Carmelo. Se eles tiverem coragem para subir, se eles tiverem disposição de desintocar os demônios deles e subirem. O cristianismo que nós servimos não é brincadeira, é fogo. Fogo consumidor. Nós estamos colocando à prova o nosso cristianismo. E tem mais, vai voltar a chover quando nós dermos a palavra. Aleluia, Deus. O cristianismo que nós servimos é de milagres, é de curas sobrenaturais, é de poder sobrenatural. Pedro foi jogado, em Atos 12, foi jogado dentro de uma prisão. Prenderam as mãos dele, prenderam os pés dele, botaram 16 guardas para tomar conta dele, um monte de porta trancada, fechada. Deus enviou somente um anjo. E foi ordenando que as portas fossem abertas. E uma pesada de ferro abriu sozinha. E os guardas lá que nem bobos. Ué, mas quem era escarnecido, não eram eles chamados de cristãos? Irmão, presta atenção. Tem anjos organizados. Aleluia. Tem anjos ordenados, tem anjos preparados, sem fazer nada. Eles estão apenas aguardando uma ordem. Aleluia. E essa ordem é a meu e a seu respeito. Aleluia. Porque Deus achou um povo que ainda valoriza a sua palavra. Eles estão aguardados, eles estão aguardando coisas nas mãos, é armadura de ferro. Eles estão aguardando olhos como chama de fogo, cabelos amarelos, brilhantes. Eles estão aguardando a ordem do Todo-Poderoso. Nós ainda vamos reviver a glória do Carmelo. O cristianismo que nós pregamos não nos manda retroceder. Aleluia. Não tem gigante Golias, não tem povo em maior número. Nosso cristianismo é: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires povo em maior número do que tu, carros e cavalos, deles não terás temor. O Deus de vitória pisa na terra. O Deus de glória passeia no meio dos candeeiros de ouro. General de guerra. Nenhum exército se levanta se ele não permitir. As minhas ovelhas eu a tenho na palma da minha mão. Nenhuma folha cai da árvore se não for da permissão do Senhor. Ninguém arrebata as minhas ovelhas. Elas são minhas, comprei com meu sangue. Aqueles que se intitularem senhores e soberanos, tem um anjo com espada para ferir e deixar ser comido de bicho. Porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda adoração. Diante dEle nos curvamos, diante dEle nos prostramos. Ele é o Senhor Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Santo Deus.
Aleluia a Deus. E tem mais. Se ele quiser te impedir de chegar dentro da cadeia, ele te impede. Mas se ele tiver um plano maior, ele faz. O nosso cristianismo é tremendo. O nosso cristianismo tem um segredo no coração de Deus. Que segredo tremendo, de fazer tremer. O nosso cristianismo tem surpresa para quando todos os inimigos dizem: está derrotado. A pedra está na porta do túmulo. Encerramos com a vida dele, com a história dele. Ao terceiro dia a pedra é rolada de volta. E o túmulo fica vazio. O nosso cristianismo tem um segredo maravilhoso. Deus espera que os inimigos digam: é o fim. Paulo e Silas presos no tronco. Aleluia! Aleluia! Paulo e Silas, deixa da hora das trevas. 10 horas, não, fiquem calados, não digam nada. 11 horas, fiquem quietos aí. 11h30, não, ainda não. 11h45, 11h50, 5 para meia-noite. Paulo, Silas, vamos cantar. Meia-noite, a hora das trevas. Não, meia-noite é a hora do Senhor. Não importa a hora, não importa o dia, não importa o momento, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Não interessa que hora é, hora das trevas só existirá quando eu sair da terra. Enquanto eu estou aqui, quem manda é Jesus. Enquanto eu estou aqui, o Espírito Santo está aqui comigo. Enquanto houver Bíblia com as palavras desvendadas, a Deus reinando. Isto é cristianismo. Tem mais, você não está sentindo uma emoção, não. Aqui não tem trabalho de emoção. O nosso cristianismo não tem emoção e não tem autoajuda. Quem te ajuda aí no banco é Ele. Quem te ajuda na tua casa é Ele. A palavra é dEle. É Ele que faz o que lhe apraz. O nosso cristianismo aqui não é um cristianismo de autoajuda nem coleguismo, não. O nosso cristianismo é fogo consumidor, é prumo de ferro, é espada do Senhor. Os teus inimigos são inimigos do teu Deus. Isto diz o teu cristianismo. Quem se levantar contra ti, se levanta contra o teu Deus. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Senhor, quem és? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não é possível lutar contra o que... Não é possível vencer o que nem sequer se pode ver. Como tu pode lutar, Paulo, contra aquilo que não pode vencer? Ninguém vence o cristianismo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, jamais. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus de poder e glória. Aleluia a Deus, santo, tremendo, majestoso. Que coisa tremenda, meu Pai. Minha alma engrandece a Ti, ó Deus. Meu espírito se alegra em Ti, meu Pai. Tu és santo, Pai. Tu és vivo. Tu és vivo. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Deus, glorificado, bendito e exaltado, só Tu és Deus e não há outro. Aleluia a Deus. E tem mais, esse cristianismo já entrou na tua vida.
Tua língua vai se mexer sem que você queira que ela mexa. É a espada do Senhor nos teus lábios, sendo assacalada, polida e preparada para atacar os inimigos. Aleluia a Deus. Isto é cristianismo. Somos cristãos, sim, com muita honra e muito sangue. O nosso cristianismo nunca foi regado, sustentado com alianças, nem carteiras, nem diplomas. O nosso cristianismo subsiste com valentia e foi regado com sangue. Sangue de Paulo, sangue de Pedro, sangue de Estevão, sangue de Tiago, sangue dos mártires da história. Este é o nosso cristianismo. Ele escolhe sangue e não aliança. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.